Eu estava exultante porque tinha acabado de passar no vestibular para a Faculdade de Direito e quando veio o golpe, tinha um mês que a gente estava já fazendo a faculdade. Havia rumores que o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, iria atacar a faculdade, incendiar a faculdade, como fez com a UNE. E nós, estudantes, calouros e o diretório acadêmico, os dirigentes do glorioso Centro Acadêmico Cândido Oliveira, o CACO, ficamos todos ali em vigília. E no dia 1º de abril, havia ameaça concreta, né, ainda a polícia chegou, etc., ia cercar, ia invadir para tirar os estudantes, e um militar que veio com o seu tanque, era um legalista, veio defender os estudantes e nos proteger. Nós saímos da faculdade escoltados por um comando do exército legalista que veio nos salvar. Em 64, que foi o ano do golpe, né, eu ainda era secundarista, estava num colégio de freiras, mas lá se discutia política, então eu lembro que eu era uma pessoa já à esquerda, mas não com uma participação política, porque eu era ainda uma estudante. Então eu saí e já fiz vestibular e fui estudar na UFRJ. Ia haver uma manifestação pública de intelectuais, sindicalistas, estudantes de apoio ao governo. Então eu, curiosamente, fui mais cedo para ouvir. Logo depois, praça cheia, apareceram os tanques do exército descendo a Rio Branco. O povo aplaudiu os tanques. Esses tanques, quando o povo aplaudiu, viraram os canhões e as metralhadoras contra o povo que aplaudia. O povo entendeu que começou a vaiar os tanques e os militares que vinham neles. Eu vi 2 homens, a paisana, mas com botas militares, que atiraram contra algumas pessoas do povo. Uma delas foi atingida perto de mim. E dali eu fui para o escritório e já no escritório encontrei pessoas desesperadas pedindo socorro porque haviam sequestrado seus parentes, pais, filho, marido, etc. Eu fiz o vestibular em Juiz de Fora, onde eu morava, em 64. Só em 66 que eu vim para o Rio de Janeiro, porque eu vi uma matéria de capa numa revista chamada Realidade. Na capa tinha o Sobral e tinha páginas e páginas sobre a história dele. Eu fiquei tão fascinada por aquele advogado que eu falei para minha mãe: mamãe, eu vou para o Rio de Janeiro e vou trabalhar com esse advogado. Minha filha, você não conhece esse homem, como é que você vai fazer? Eu falei: eu vou pedir a ele. E fiz isso. Meu pai era um democrata, com essa experiência pessoal de enfrentar, né, essas lutas, a defesa da democracia a vida inteira, desde moço e como advogado. Então, ele, inteligentemente, ele me enchia de trabalho. Comecei a trabalhar no escritório, ele me dava trabalho, me dava processo para fazer, então ele me estimulava para a advocacia. E eu acabava sendo um pouco da interface, né, dos perseguidos da minha geração, né, que por meu intermédio tinham acesso aos advogados. Depois eu comecei a assistir muito sistematicamente às defesas feitas pelos grandes advogados do Rio de Janeiro no Superior Tribunal Militar, que ficava ao lado da Escola de Direito. Eu ia lá assistir às defesas do Heleno Fragoso, Modesto da Silveira também, já tinha uma advocacia muito grande. Modesto foi certamente o advogado que teve o maior número de casos no Brasil.
fui para o DOPS, que seria o local normal de uma prisão política. Chegando lá, nem entrar eu pude, e antes de mim, nem o Sobral Pinto, que já era um nome nacional e até internacional, nem ele entrou, não pôde entrar. Então, a partir dali, me dirigi a ele, conversamos e fomos cada um para o seu escritório fazer habeas corpus, porque naquela altura ainda havia habeas corpus, tentando salvar vidas de desaparecidos, porque preso político você não sabia quantos e quais. Eu só tinha os poucos dos familiares que me deram no meu escritório. O Modesto foi procurado sempre nas primeiras horas da maior parte de presos, por exemplo, pelo menos de pessoas que foram perseguidas e presas no Rio de Janeiro, e que as famílias precisavam que fosse descoberto, que fosse um advogado aqueles centros de tortura e de extermínio para onde as pessoas eram levadas, indicando, aparecendo lá, batendo na porta, dizendo: eu sei que ele está aqui, para evitar que ele fosse morto. O CACO foi fechado, foi instaurado um inquérito policial militar, havia um coronel do Exército que ia todo dia, ocupou a sala dos professores, os professores foram expulsos da sala e ele tomava depoimentos dentro da faculdade, né? Qualquer movimento que se fazia, um discurso na turma, um protesto, uma coisa, a pessoa recebia uma intimação para depor. O coronel às vezes ia fardado, tinha um sargento que era o escrivão que batia os depoimentos, tinha lá uma doutora, um grupo, e nós vivemos então esse terror na faculdade. O CACO foi fechado, os dirigentes do CACO foram processados na Lei de Segurança Nacional, foram denunciados como criminosos, né, como criminosos políticos, como criminosos contra o governo, como subversivos. Essa denúncia foi para a segunda auditoria do Exército e meu pai, Raul Lins e Silva, ele fez um habeas corpus para o presidente do CACO no Tribunal Militar e foi concedida a ordem para trancar a ação penal e depois estendida a todos os denunciados do chamado IPM do CACO. Quando o golpe veio, quem é que foi preso? Trabalhador, que era sindicalista, era sindicalizado, enfim, todas as categorias aí que estavam defendendo as reformas de base, que estavam na luta política. Aquilo deu lugar a grandes processos, com um número muito grande, processos envolvendo 100 pessoas, mas depois de uma leva de intelectuais que começaram a ser perseguidos também, de estudantes que começaram a ser perseguidos. E uma das nossas tarefas era ir a esses locais de morte e tortura, verificar e reclamar um contato com essas pessoas. Em alguns casos já sem sucesso. E eles sequestravam como se fossem bandidos também. E aí sequestrou, nós sabíamos, a família logo corria a nós, família, amigo, parente, corria ao escritório. Eu, por exemplo, e os outros deviam fazer algo semelhante. Primeiro, eu espalhava entre os meus presos, em qualquer quartel ou distrito policial, dizendo: olha, foi sequestrado um jovem, assim, assim, assim. Às vezes levava até a fotografia e dizia: ó, fique de olho, se vocês virem esta pessoa, o nome dela é tal, o apelido dela, ou o codinome, como diziam, é tal. E se vocês ouvirem falar, foi presa tal dia, tal hora, em tal lugar, qualquer informação, eu volto aqui e você me diga. E então a gente descobria e aí peticionava o juiz daquela área, peticionava dizendo: olha, todo indício é de que ele foi levado para tal lugar assim, assim, e requeria o juiz para pedir informações, se ele realmente estava preso lá, quando, onde, etc., né? E com isso nós criávamos uma espécie de habeas corpus. Os juízes corretos pediam informações. E tinha mais ainda uma coisa que era muito importante para nós, é o seguinte, é que eles, no meio deles, torturadores, sequestradores e assassinos, havia algumas pessoas de bem que muitas vezes telefonavam para a família, como telefonaram para mim, várias vezes. Telefonava informando: olha, fulano de tal está em tal lugar, assim, assim.
Em 1972, eu fui procurada pela família da Isis Dias de Oliveira, que tinha sido presa aqui no Rio de Janeiro. Imediatamente eu fiz um habeas corpus, embora não tivesse mais habeas corpus por causa do AI-5, era o meio que a gente tinha de fixar a data da prisão e de contar o prazo para quebra de incomunicabilidade. Para encurtar a história, eu fiz 5 habeas corpus, cobrindo todas as 12 circunscrições judiciárias militares que havia no Brasil naquela época. E todos vieram negativos. E foi uma situação extremamente aflitiva, porque aquilo já era um sinal de que ela era uma desaparecida. Naquela época, todo jovem era visto pela repressão com suspeita. Se fosse jovem com barba, então, era barbudo, mais suspeito ainda, estava imitando Fidel Castro. Se tivesse livro embaixo do braço, pior ainda, porque era um cara que estudante universitário é sempre perigoso. E esse rapaz somava tudo isso. Ele tinha barba, era jovem, livro embaixo do braço, perto da universidade. Pronto, o DOPS pegou ele no caminho, levou para lá. Muito bem, levou e está lá, maiores gritos para ele falar logo, conta tudo que você sabe e mais, e fala quem é. O espião russo que está em Recife, fala logo antes que ele fuja. Bom, e o rapaz não sabia de nada. Não, está aqui, ó, Mayakovsky, não sei o quê. Mayakovsky, estava escrito na anotação. Ele explicava, não, eu sou estudante de literatura e me deram um trabalho para fazer do Mayakovsky. Explicava e ele não acreditava. E diga logo onde ele está aí, coisa, né? Aí, começando a espancar o rapaz, o titular da delegacia ouviu aquilo e veio para saber, para ajudar, para dar ordens. Chegou, aí ele falou, e aí, o que há? Ele falou, vê, chefe, olha aqui, o cara está aqui com um espião russo em Recife e não quer dizer onde ele está, nem dá nada sobre ele, falando que é negócio de estudo. Aí o chefe olhou e falou, e ele ouviu, né? Seu burro, você não vê que são 2 espiões? Um é um brasileiro chamado Maia, o russo é o Kovsky, são 2. Ele tem que dizer os 2 onde estão, antes que fujam. A ditadura, né, tinha essa faceta surrealista, né, que hoje a gente acha graça, mas que na época era assustador, né, porque as coisas que hoje não fazem o menor sentido, naquela época faziam e davam cadeia. O Congresso da União, 800 estudantes que, como o Congresso é risível, né? Ibiúna, uma cidadezinha desse tamanho, já é um congresso clandestino da UNE com 800 jovens, né? E a polícia foi lá e prendeu todo mundo. Só que as pessoas que tinham ido para o congresso, nenhum desses jovens disse em casa que ia para um congresso clandestino, cada um deu sua desculpa. Então, de repente, os filhos e as filhas não voltaram para casa do fim de semana, que disseram que iam para Búzios, que iam para cá ou para lá, ou das diversas desculpas que ofereciam. Então havia um desespero das famílias, porque não se sabia também quem estava preso. E eu tinha, então, esse ouro, né, que era a lista dos presos. As pessoas vinham ao escritório, os pais, mas esse é o nome da minha filha, está aí, deitava e tal. E com base ali, a gente começava a disparar. Naquele tempo tinha habeas corpus. Começamos a disparar os habeas corpus contra essas prisões, etc. E o Supremo, que chegou até o Supremo deu todos os habeas corpus em favor, para soltar os que permaneceram presos. Esses prédios
estaduais das Forças Armadas, especificamente, às vezes são reconfigurados, como é o caso do que ocorreu aqui. Mesmo tendo sofrido algumas alterações, algumas mudanças, reconfigurações, foram os locais a que se referem as pessoas que existiram como vítimas. Seria interessante que o grupo se deslocasse junto pelos locais, né? Para facilitar, inclusive. Quero ver o que tentar Vamos voltar agora a esse pavilhão, a esse conjunto, ao que nós conhecemos bem, infelizmente. Nós podíamos entrar nele por um lado ou por um outro de um corredor transversal. Parte do que hoje é esse alojamento era o X1, que era a solitária contígua, C1, C2, C3 e C4. Há muitas alterações na estrutura do prédio, de todo modo a participação de muitas vítimas de fatos que ocorreram aqui e muito particularmente de um processo que teve o nome de 19 da VAR Palmares, que está relacionado com a morte de 2 militantes da VAR Palmares, um chamado Severino Viana Colom e o outro chamado Chael Schreier. Essa era a sala e era nessa sala em que as torturas eram praticadas. Foi nessa janela que o Carlos Mendes se atirou. Esse grupo veio aqui não só falar das torturas que sofreu, e muito especificamente dessas torturas que levaram à morte esses 2 militantes. Né? E aproveitando para fazer um reconhecimento desse local como um centro de tortura e morte. Por aqui passaram a Antônio Roberto Espinosa, que está presente, Aretusa Rabelo Garibaldi, que foi sequestrada junto comigo e com a minha namorada na época, com 16 anos, general. Ficou 42 dias aqui. Carlos Mink está ausente. Dalila Senira da Costa está no Rio Grande do Sul, quase cega. Delcio José Ribeiro Façanha, está em Guelph, não pôde vir. Francisco Galvão sou eu. Januário José Pinto de Almeida, falecido. Jaime Valvite Cardoso. Luiz Antônio de Medeiros Neto, confirmou até ontem, mas não apareceu. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que aqui, se existe inferno, aqui foi a matriz do inferno para ela. Dodora era uma estudante de medicina de Belo Horizonte, que se sensibilizou com isso, ouvindo contar histórias como daquelas freiras italianas que estavam lá e acabaram sendo expulsas do Brasil porque a líder era italiana, coisas assim. E ela se mobilizou e entrou na luta contra a ditadura, estudando medicina. E nessa luta, ela foi também presa num chamado aparelho, né, um local onde eles estavam reunidos, numa casa. Ela me disse o seguinte, que está no depoimento, porque eu pedi a ela, conte no seu depoimento. No seu interrogatório, conte tudo, toda a verdade. Fomos levados para o DOPS. Nos sacaram a roupa e fizeram uma série de torturas, espancamento, teléfono, não, ainda não. Que Teléfono, espancamento, palmatória, bufetadas, teléfono. Sí. A mí me hicieron torturas sexuales. ¿De qué tipo? ¿Puedes describirlo? Porque no, me sacaron la ropa y empezaron a hacer simulaciones de actos sexuales, llamaron todos los funcionarios del DOPS. ¿Cuál es el DOPS? Me dejaron en pie cerca de 3 horas. Departamento de Orden Política y Social. Es una de las secciones de la policía. Después, ellos fueron espancados en mi frente otra vez, y yo también. Después de esto, fui sometida a choques eléctricos y me dejaron en el piso con baldes de agua consecutivos sobre el cuerpo. Eu quedei lá mais de 2 meses, então eu veia todo dia torturas.
Então ela disse o seguinte: eles me obrigaram a acompanhar toda a tortura e assassinato do Chael Schreider na minha frente, me obrigando a olhar. Quando eu desviava os olhos, eles me obrigavam a ver e eu vi. Foram torturando e dando uma verdadeira aula de tortura na medida em que eles diziam: aqui dói pouco, aqui dói muito, aqui mata e tal. E foram torturando o Chael até a morte. E ela tendo que ver. No final, eles disseram a ela: agora você vai e fala, e tudo em palavrões, hein? Eu estou usando linguagem normal. Eles usavam fala para aquele vagabundo do seu macho, coisas assim. Diga que se não disser o que a gente quer saber aqui, ele vai passar pelo mesmo processo e você vai ter que ver. E você será a seguinte. Aí fizeram tudo aquilo até matar o Chael na frente dela. E a Dodora, ela não saiu por via de habeas corpus, que não existia, não saiu. Ela saiu por troca de sequestro de embaixador. Eu não me lembro de qual deles, qual dos sequestros de embaixador, mas aí ela foi nomeada pelos sequestradores para que ela fosse entregue naquele grupo que foi embora do Brasil. Houve vários casos desses, dos 40, dos 70, houve vários casos assim, né? Aí a Dodora, então, foi para a Alemanha, e lá na Alemanha ela não conseguia conviver com tanta maldade humana quando ela era uma sonhadora, e por isso escolheu medicina para fazer o bem à humanidade, né? Escolheu para ser uma verdadeira missionária da saúde, e ela não conseguia entender por que o ser humano é capaz de haver ser humano daquela maneira. Essa moça, não conseguindo conviver com a realidade humana tão brutal, sabe o que ela fez? Ela se matou, se jogando na frente de um trem de metrô em Berlim, depois de ser o primeiro lugar entre 700 e tantos estrangeiros. Ela não conseguia conviver com aquela realidade e se matou lá. Quero recordar 3 companheiros que se foram na flor da idade. Carlos Alberto Soares de Freitas. Beto, você ia adorar estar aqui conosco. Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Dodora, você está aqui no meu coração, mas tenho certeza que está aqui com cada um de nós. Yara e Avelberto. Yara, que falta fazem guerreiras como você. O caso da Dilma, a Dilma teve 3 processos. A Dilma foi presa em janeiro de 1970 e ela foi investigada em 3 estados diferentes. Em Minas, no Rio de Janeiro, porque viveu algum tempo aqui no Rio de Janeiro, e teve em São Paulo. Ela teve 3 processos e ela foi condenada no do Rio e no de Minas a 1 ano e 1 mês em cada um. Em São Paulo ela foi condenada a 4 anos. Esses processos subiram para o tribunal e nós conseguimos que o de São Paulo fosse entendido como uma questão que já tinha sido julgada num dos processos anteriores.
Então, no final das contas, ela ficou só com 2 anos e 1 mês de pena. E já tinha cumprido um pouco mais do que isso, então foi solta. Aquela foto famosa é no Rio de Janeiro, inclusive eu estava naquele dia na auditoria com ela. Aquela foto realmente é icônica, né? Porque ela representa uma pessoa que não se dobra, que olha assim com uma altivez imensa, e ao mesmo tempo na foto os militares escondendo os olhos. Ou seja, estamos aqui envergonhados. Ela sofreu muita pancada, muita palmatória, muita humilhação, muita a alternância de todas essas técnicas, o tempo todo uma intimidação muito grande. E no dia 10 de novembro de 1972, o Cid Moreira, no Jornal Nacional, anunciou que tinha sido morta num tiroteio com as forças de segurança a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. A Aurora era também acusada de pertencer à ALN. A família me telefonou pedindo para liberar o corpo. E eu fiz um périplo, fui ao DOPS, fui ao Primeiro Exército, fui a todos os lugares onde era possível obter alguma informação sobre onde estava o corpo. Até que, ao sair do DOPS, um policial que me conhecia desceu no elevador comigo e cochichou a notícia de que ela estava no cemitério do Caju, já com o corpo liberado. E para lá eu fui. E a Aurora estava já no caixão, e quando eu olhei a Aurora tinha um olho pendurado e o outro completamente preto. Um hematoma que tomava tudo. Um afundamento no maxilar, muitos sinais de mordida, uma fratura externa no braço, um rasgo na barriga que ia até a vagina. E eu fiz um gesto de carinho, sabe quando a criança está chorando, que você passa a mão assim na testa? Quando eu fiz assim nela, meu dedo afundou. E ela tinha a franja mal cortada, né? Aí eu levantei a franja e fui mexendo no cabelo. A última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete de aço. Por isso que o olho estava saltado. Desculpa. A gente cuidou de esconder ao máximo dos pais que iam receber o caixão. Mas o rosto não tinha jeito. As auditorias são uma espécie de varas criminais das Forças Armadas. Auditorias do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, era a primeira instância judicial. A segunda era o STM, Superior Tribunal Militar, e o terceiro era o Supremo, mas aí em casos especiais ia para o Supremo. Pois bem, a primeira instância era assim, havia um juiz togado, isto é, um advogado, que entendia de leis, e 4 outros militares que não tinha que entender nada de lei, mas atuava e decidia como se fosse um juiz mesmo. E aí, devia ser sorteado, muitas vezes era escolhido a dedo. Tanto que eu constatei
Entre os juízes, um dos torturadores sequestradores, a gente sabia que até isso acontecia. A justiça do Exército era mais popular, mais sensível, era mais acessível. A oficialidade era de pessoas mais comuns, não é? Mulatos, negros. A Maria não, a Maria não tinha preto, não tinha mulato, louros de olhos azuis, era claramente assim, né, o puro sangue, aquela coisa, a oficialidade difícil. Era muito claro a maneira com que nós éramos tratados por uma oficialidade, por outra pessoa. Impressionante, era, enfim. Na aeronáutica, se o coronel fosse o aviador, era completamente diferente se fosse o intendente. O aviador era um tipo mais humano, mais engraçado, mais, eu diria, mais compreensivo, menos preconceituoso, etc. Então, isso variava. Também em relação ao auditor, às vezes tinha um auditor mais duro, um promotor mais duro, então aquela auditoria era uma auditoria mais tensa. Os presos iam para lá e lá funcionava como um lugar de ressurreição, como um lugar de recuperação da identidade deles, porque eles que tinham sido tão humilhados, que tinham sido tão maltratados, que tinham perdido tantos pedaços, né, que tinham perdido a capacidade, inclusive, de dormir sem pesadelos. Essas pessoas que sofreram esse processo, né, elas chegavam na auditoria e diziam: não estamos vencidos, não fomos vencidos, o que aconteceu conosco foi isso. E correndo todos os riscos, denunciavam a barbárie, denunciavam os autores, denunciavam minuciosamente o que eles sofreram. Isso era uma forma de uma retomada, de uma recuperação da identidade deles como insurgentes e como pessoas que se opunham ao regime. Sempre eu dormia na minha própria casa, mas normalmente sim, dormia às vezes num parente, um amigo, quando eu sentia que a onda de sequestro de advogados vinha tudo em onda. Há uma linha assim, de participação em atos de terrorismo, né, praticado pelos agentes públicos, que num determinado momento considerou que teria um efeito positivo para eles sequestrar advogados. O Heleno Fragoso também foi sequestrado, o George Tavares também foi sequestrado. Nisso, estavam lá Susequinde de Moraes Rego, que tinha uma pessoa idosa, bem idosa na época, e o próprio Heleno Fragoso, que estava lá, que também não estava bem de saúde. Por causa disso, no dia seguinte, o Susequinde começou a passar mal. Mal, estou passando mal, vou morrer. Eu comecei a berrar. Nisso veio um militar, não estava fardado, mas senti que era militar, e disse: você pare de berrar aí, continuar berrando, vou entrar aí e vou lhe dar porrada. Me lembro que o Major Halfeld, que veio me dar ordem para que eu vestisse o uniforme de presas, e eu disse para ele que eu não ia vestir, que eu era advogada, eu tinha direito à prisão especial, eu não ia vestir. E ele falou comigo: doutora, se a senhora não puser o uniforme, a senhora não vai poder ficar aqui no DOPS. Eu vou levá-la para o quartel, e a senhora sabe como é que é o tratamento no quartel. Pergunta se eu fiz xixi de puro medo. Me sequestraram da minha casa, me levaram para o DOI-CODE da Rua Barão de Mesquita, para onde vários outros advogados também foram sequestrados, né? Pelo menos uns 8 advogados, só do Rio de Janeiro, fomos sequestrados para esse efeito.
e muito torturados psicologicamente, não fisicamente, porque eles até avisaram. Marca não, quer dizer, não podia deixar marca em advogado, porque senão teria que matá-lo, sumir com ele. Era um aparelho do DOI-CODE, era um aparelho clandestino. Era uma delegacia de polícia desativada, ficaram nos cárceres dessa delegacia lá por um tempo. A prisão nunca foi reconhecida, foram soltos assim, corre e não olha para trás. E nunca se admitiu essa prisão, era prisão paramilitar, a prisão de bandidos travestidos com os uniformes das Forças Armadas. Naquela época eu não tinha tempo de ter medo, não tinha tempo de problematizar essa questão da minha segurança e do controle, né, da vigilância que eu sofria. Talvez um advogado que teve 2 casos só de perseguidos e de presos políticos, ele pudesse ter certas preocupações se o telefone dele estava sendo controlado ou qualquer coisa assim. Não era uma coisa assim para ganhar dinheiro, era uma coisa para salvar vidas. Lá em São Paulo, você somava nos dedos da mão, das 2 mãos, os escritórios de advocacia que aceitavam defender presos políticos. Era uma defesa difícil, era uma defesa mal remunerada, era uma defesa feita, muitas vezes, por idealismo, tá certo? E os advogados tiveram um papel preponderante. Havia um julgamento na 2ª Auditoria de Exército, ali na Praça da República. Éramos vários advogados, eu devia ter uns 10 anos de formada, e o doutor Sobral estava caminhando no corredor. Tinha os militares da escolta dos presos que estavam com metralhadoras. E eles tinham que ficar em posição de sentido segurando a metralhadora. E eu só ficava imaginando se desse sono e a metralhadora caísse, a gente ia morrer. Aí eu fui ficando aflita. Quando eu vi o doutor Sobral para lá e para cá no corredor, fui lá e falei, doutor Sobral, eu não sei de onde a gente tira tanta coragem. Aí ele olhou para mim e disse, não tem nada a ver com coragem não, minha filha. Tem a ver com indignação. Uma vez em São Paulo, conversando com a advogada Eni Moreira, ela me disse que uma das mágoas que o Sobral Pinto tinha era que os processos do Tribunal de Segurança Nacional, da época do regime do Getúlio Vargas, haviam sido incinerados depois do fim da ditadura Vargas. E que nós estávamos avançando na luta democrática e provavelmente ia acontecer o mesmo com os processos das auditorias militares. Em 1978, eu fui escolhida para ser a presidente fundadora do Comitê Brasileiro pela Anistia. E aí, nessa viagem, eu aproveitei, indo a Genebra, na Suíça, eu fui procurar o Conselho Mundial de Igrejas. E lá eu tive contato com o Charles Roy Harper, que era um dos dirigentes, e falei com ele do projeto e pedi o apoio financeiro. E eles fizeram 2 exigências, que eu, voltando para o Brasil, eu conseguisse o aval do Dom Paulo Evaristo Arns e do reverendo Jaime Wright, que era o homem do CMI aqui no Brasil. E o projeto, que era para tirar xerox de alguns casos, acabou sendo de tirar xerox de todos os processos da Lei de Segurança Nacional do regime militar. A Eni organizou uma rede de advogados, né, que iam lá, tiravam cópia dos processos. Só que a Eni, na época, não dizia muito o que
dizia que estava precisando fazer um estudo, não estava muito esclarecido para os advogados o que era, porque era um projeto sigiloso, né? Que não podia ser informado, não podia transpirar o que estava sendo feito. Então, nós montamos aqui em Brasília uma estrutura muito interessante. Nós alugamos uma salinha, pusemos 3 meninos, 3 máquinas Xerox. De manhã, um advogado ia ao STM, no arquivo, retirava um processo, tá certo? Você tinha 24 horas para devolver o processo, trazia, tirava Xerox, no dia seguinte devolvia e assim sucessivamente. Foi engraçado porque uma vez uma funcionária do arquivo do Tribunal Militar, ela, intrigada com aquela história de tanto processo que a gente tirava, ela perguntou, mas para que isso? E aí eu disse para ela, a anistia não alcançou todo mundo. Então a gente tem que estudar o processo para saber quem tem direito e quem não tem. E ficou por isso. Nós fizemos um pequeno livro que chama-se Brasil Nunca Mais e fizemos um grande trabalho com 5 grandes volumes que são as análises que nós fizemos de todos os processos da Lei de Segurança Nacional. Tanto que eu considero o projeto Brasil Nunca Mais como a primeira Comissão Nacional da Memória e da Verdade. A sombra e a mentira não são capazes de promover a concórdia. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Pessoas com 40 anos, com 30 e poucos anos, né, que estavam envolvidos na luta política, e eles tiveram assim, um grande amadurecimento no sentido de querer se sentirem responsáveis pelo que acontecia no país. Esses advogados demonstraram coragem, demonstraram perseverança, demonstraram amizade, e a função desses advogados no combate à ditadura foi muito grande. E tem uma frase muito interessante daquele juiz espanhol, Garzón, que diz que você só pode virar a página depois de lê-la. Nós, advogados, temos o dever de chamar os nossos clientes e ajudar a fazer a enciclopédia do riso da dor, a enciclopédia da vergonha do período de ditadura brasileira. Temos o dever de fazer isso. Enciclopédia do bem e do mal.